Bom, pessoal, agora falando de divórcio e partilha, tá? Mais um tema aí do direito de família, né? Neste tema divórcio e partilha, nós também abordaremos de forma rápida o regime de bens. O regime de bens é muito importante para falar de partilha. Não há como falar de partilha sem explicar o regime de bens. Lembrando que nós falaremos aqui em apenas 10 slides, ou seja, são poucos minutos mesmo. Então, divórcio e partilha de bens. Não se pode confundir, a primeira coisa, não pode se vincular o divórcio com outras questões, como, por exemplo, a própria partilha. A pensão alimentícia, a guarda compartilhada, enfim. Isso é importante porque muitos confundem. E aí pensam que não vão conseguir se divorciar porque a outra parte está litigando, está discordando da partilha, da pensão. Não, não. Separe as coisas. Ninguém é obrigado a manter-se casado. Tá? Não há como você ser obrigado a continuar casado simplesmente porque o outro não concorda com o divórcio. Divórcio judicial ou extrajudicial. Muito importante também, o divórcio extrajudicial é o que nós chamamos do divórcio em cartório, é o divórcio que ocorre em cartório de notas, ele é extrajudicial, tá? Quando não é feito judicialmente, quando não é feito no poder judiciário. Primeira coisa, antes de tudo, gente, sempre, divórcio amigável. Tá? Eu não vou explicar aqui todas as vantagens e desvantagens acerca do divórcio amigável litigioso, mas é um tema muito importante para se falar. Saiba apenas que o divórcio amigável é extremamente vantajoso e o litigioso, muitas vezes, extremamente prejudicial. Tá certo? O divórcio pode ser realizado em cartório de notas ou por meio do Poder Judiciário, nós já falamos, né? Mas para que o divórcio possa ser realizado em cartório, tem aí uns requisitos, tá? Primeira coisa, não pode haver filhos menores. Nós já falamos isso aqui em outras palestras. Não pode haver filhos menores ou incapazes. E tem que ter um acordo do casal quanto aos termos da separação. Tem que ser amigável. Amigável em relação a tudo. Não pode ter divergência lá, porque os dois vão ter que assinar a minuta lá no cartório, vão ter que concordar e assinar, senão não assina, senão não há acordo, tá? E como sempre, a presença de um advogado. O divórcio litigioso. Só para dar uma dica aqui, que não tem a ver com o nosso tema, mas eu me sinto obrigado a sempre falar acerca do prejuízo de um divórcio litigioso, tá? Honorários mais altos, porque o advogado vai trabalhar mais, é mais complexo, as partes estão envolvidas aí com emoções, com ódio, rancor, vingança, enfim, e não concorda com muita coisa. O advogado trabalha mais, conversa mais com o cliente, vai mais vezes ao fórum, vai mais vezes em audiências, tem que apresentar diversas manifestações, e aí, para o advogado, é óbvio, o advogado, na sua visão, além de prática, ele sabe que vai trabalhar muito mais se for litigioso, né? E tem gente que faz o advogado trabalhar muito, tá? Então, o advogado já dá uma olhada para a pessoa ali, já imagina o trabalho que ela vai dar e, obviamente, se for minimamente inteligente, vai cobrar os honorários maiores, tá certo? E a demora do judiciário. Nós sabemos o que é o Poder Judiciário brasileiro. Então, não compensa. Divórcio litigioso não compensa. Se possível, faça amigável, né? Às vezes não tem jeito. Regime de bens, agora como prometido. Eu vou falar correndo aqui para a gente já poder entrar no outro tema, tá? E não tomar muito tempo de vocês aí. Regime de bens. E também quando nós publicamos, quando ele é transmitido online, acaba ficando muito extenso o arquivo lá, então a gente tem que reduzir. Regime de bens. Bens adquiridos antes do casamento ou da união estável e os bens adquiridos depois do casamento ou união estável, durante ali o casamento, né? A partir do casamento, né? Então você tem bens antes e bens depois. Tem gente que não tem bens na partilhar, tal, mas é outra história. Suponhamos que tenha bens. Você tem lá veículo, um imóvel, investimentos no banco, né? E aí? E aqueles bens? Você casou hoje, você está casando hoje, você tem bens? Tá, você está casando hoje. Você já tem bens, você já tem um imóvel e um carro. E nesse casamento vai partilhar, essa pessoa que você está casando terá direito aos seus bens?
que você já tinha aí antes de casar, e os bens dela? A pessoa tem lá uma mansão, tem lá 1 milhão no banco de investimento, e você está casando com ela hoje, né? Ou está iniciando uma união estável. Você terá direito aos bens dela? Numa eventual extinção da união, você vai receber a metade dos bens dela? Isso é muito importante e causa muitas dúvidas. Essas opções que eu falei, essas hipóteses, como elas vão ser reguladas? Podem ser reguladas. Você vai ter que escolher um regime de comunhão, tá? Um regime de bens. Você vai ter que escolher, ao casar, você vai lá no cartório, você vai assinar lá, você vai ter que optar. O automático é a comunhão parcial. Chegou lá, não falou nada, é comunhão parcial, a pessoa assina, nem sabe o que está assinando. É comunhão parcial, ela nem sabe. Tá? Muita gente nem sabe. É o automático, tá? Mas você pode escolher. Eu quero a comunhão universal, ou eu quero a separação de bens, ou a separação total, que a gente fala, né? Comunhão parcial, gente, isso é o mais usual, tá? É a maioria, o que as pessoas mais usam é a comunhão parcial, também por ser automático, né? Então vamos lá. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal. Olha aí, sobrevierem ao casal. Na constância do casamento, a partir do casamento. Casei hoje, meio-dia, e comprei um imóvel às 13 horas. Então foi depois do casamento. Foi na constância do casamento. A partir do casamento. Tá? Essa é a comunhão parcial. Então os bens vão se comunicar. O que é se comunicam-se? Vai ser dos dois. Tá? Em simples palavras aí, vai ser do casal. Vai ter que se divorciar, vai ter que partilhar, meio a meio. Tá certo? Então no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal. Tá? Tudo aquilo que comprar a partir do casamento será dos dois. Tá certo? E aí tem umas exceções que nós não falaremos aí das exceções, tem vários artigos incisos, mas não vamos abordar aqui em razão do tempo, que não dá, né? Ficaríamos o dia inteiro aqui. Comunhão universal, tá? Você fala comunhão total, comunhão universal é o nome que a gente usa. O regime de comunhão universal, olha só, é outro, comunhão universal. Importa a comunicação de todos os bens. Comunicação, é do casal, olha, tudo é do casal, se comunica. A comunicação de todos os bens presentes e futuros. Então, está casando comunhão parcial, tudo que era meu antes do casamento, eu vou partilhar ali com a pessoa que está se casando comigo. Tá certo? É a comunhão de todos os bens presentes e futuros. Então, tanto os que eu já tenho agora, como os que eu vou ter, eventualmente, será aí nosso, do casal. Tá? Inclusive dívidas também, dívidas passivas. E tem umas exclusões e tem umas exceções aí que nós vamos abordar aqui. Separação total, tá? Que é a separação de bens que a gente chama, né? Estipulada a separação de bens, você vai escolher isso ou não, é opção sua. Os bens, permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges. De cada um dos cônjuges. É aquela coisa lá de não misturar nada. Casei hoje, tudo que eu comprar em meu nome vai ser meu e tudo que a outra parte comprar vai ser dela. Vai ser aí uma administração exclusiva de cada um dos cônjuges, tá? Tudo particular, vão ser bens particulares, tá? E eu poderei vender se eu quiser sem autorização. Isso é muito importante porque, por exemplo, eu quero vender um imóvel. Se eu sou casado em comunhão parcial ou universal, eu não posso vender o bem sem a assinatura da esposa. Eu tenho que ter a assinatura dela. Por quê? Porque a lei diz isso. Eu não posso negociar um imóvel, que a gente chama aqui de alienar. Eu não posso alienar o imóvel, negociá-lo, se eu não tiver a autorização do cônjuge. Tá certo? Então eu tenho que ter. Mas se eu casar, se eu escolher a separação total, eu posso. Tá? Que os poderá livremente alienar. Você tem liberdade, não precisa de autorização. Isso é muito importante. Tá? Para quem trabalha com imóveis, para outra coisa também da separação total, que é extremamente importante para você que tem empresas, né? Porque se você tiver uma execução, se você tiver dívidas de empresas e tudo mais, e comunhão parcial, a dívida da sua empresa pode afetar o patrimônio do casal, da sua esposa. Por quê? Porque o que é seu é dela, o que é dela é seu. Então, se você sofre uma ação trabalhista, uma penhora, alguma coisa assim, essas dívidas...